Então, pessoal, bom dia novamente, né, a todos e a todas. Nós vamos dar continuidade às nossas discussões, né, sobre o nosso conteúdo, mas eu gosto sempre de, antes, só um minutinho, aceitar aqui o bom dia, Guilherme. Antes de pegar o ponto que nós ficamos, né, que nós vamos discutir as fontes do direito, propriamente dito. Interessante que ontem eu estava dando aula à noite de direito tributário e a gente estava discutindo também as fontes, né? As fontes propriamente dito. Recapitulando aqui o nosso conteúdo programático, eu gosto de trazer para vocês sempre. Ok. Onde nós fizemos essas discussões iniciais sobre o direito, uma discussão reflexiva propriamente direito, sobre o direito, né? E a ideia nossa é exatamente discutir algumas fontes do direito hoje, tá? Só que é importante que a gente compreenda a razão de ser e o porquê dessa discussão, né? Ainda mais para o administrador de empresas. Eu creio que se tiver alguém que não seja do curso de administração, porque é possível, sim, certo? Que tenhamos outros cursos pagando essa disciplina, cursando essa disciplina. Mas isso que eu estou compartilhando aí com vocês foi o que nós fizemos em sala de aula, apenas para que a gente entenda a razão de ser. Logicamente que vocês, como administradoras e administradores de empresa, vão executar atos, vão praticar algumas situações. E essas situações, esses atos, essas ações, elas decorrem necessariamente de um fundamento jurídico, de uma legalidade, certo? E nós não podemos deixar em segundo plano o princípio da legalidade. Inclusive, eu estava falando ontem de forma específica para o pessoal das ciências contábeis sobre um importante princípio, que é o princípio da legalidade tributária. Legalidade nos contextos de normas de direito tributário, mas nós temos, e é evidentemente abrangente o termo de legalidade, quando ele envolve todo um direito abrangente, eu diria lato sensu, quer dizer, amplo, que vem, evidentemente, possibilitar que a gente execute ações sem infringir as normas e, claro, sem que afronte o direito de um terceiro, né? Então, logicamente que nosso direito só vai até onde começa o direito do terceiro. Então, não tem como vocês, administradores e administradoras de empresas, prescindir, ou seja, deixar em segundo plano as normas. Não há como. Não há como. E, para tanto, é de fundamental importância que a gente conheça algumas bases. Que contextos jurídicos são importantes? Tem vários, é um leque extremamente abrangente, mas que contextos jurídicos são necessários, pelo menos nesse início, a priori, para que eu possa saber, opa, vou executar uma ação, mas tem um direito que está em determinado lugar, que eu vou pesquisar, que vai fundamentar, vai embasar, vai permitir que eu pratique essa ação. Então, para isso é que nós estudamos essas estruturas jurídicas. Para isso há essa importância de nossa disciplina para a formação técnica e profissional de vocês, administradoras e administradores de empresa. Isso é quase que indiscutível. Só aceitar mais um colega. Boa noite. Boa noite, ó, ainda acostumado de ontem. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Né? Então, para isso, só fazendo um pequeno retrospecto, enquanto entra mais alguns colegas, deixa eu só desconectar isso aqui, senão eu vou ficar tendo esse barulhozinho aqui. Deixa eu desconectar. Pronto, beleza. Para isso é que eu gosto de fazer esse retrospecto, ou seja, esse retorno, para que a gente compreenda a nossa disciplina propriamente dita. É de fundamental importância, claro, que a gente construa alguns conhecimentos na base. Conceitos como nós estamos falando, de direito, que a gente saiba quais são as fontes, né? Ou seja, o que é fonte? É a base, é a origem,
certo? Quais são as leis principais, ou não digo principais, mas que repercutem necessariamente em todo um direito, em toda uma ação praticada pelo administrador e pela administradora de empresa, como nós vamos interpretar essa norma, sobre validade, vigência e eficácia. Olha só, pessoal, coisa interessante, né? Como essa disciplina é uma disciplina comum de um eixo de negócio, onde vários cursos pagam essa disciplina. Então, o primeiro semestre quase sempre tem administradores e administradoras, pessoal das ciências contábeis, gestão comercial, gestão de recursos humanos, porque é uma estrutura base extremamente importante para todas as formações. Para vocês verem a importância que é essa disciplina para as formações. Ontem mesmo eu estava discutindo com o pessoal das ciências contábeis sobre fontes do direito também, onde a gente discutia exatamente isso. Olha, pessoal, vocês lembram lá em estruturas de direito, quando a gente discutiu a validade, a vigência e a eficácia da norma? Então, com base nesse conhecimento, a gente aplica também aqui nessa discussão, nas disciplinas mais à frente. Então, não há, pessoal, não há uma disciplina que não seja importante. Todas são de fundamental importância. Por isso que ela está na matriz curricular do curso de vocês, a importância dela para todos, né? Isso é indiscutível. Tá? Então, a gente discute essas bases, que é o que nós estamos fazendo. Vamos discutir um pouco dessas fontes hoje, nesse nosso contexto. Deixe-me aceitar aqui o Bruno. Bom dia, Bruno. Vamos discutir hoje essa questão das fontes, conforme está no nosso conteúdo programático. Quando a gente construiu essas bases propriamente dito, a gente sobe a um outro patamar, ficticiamente, nós vamos criar empresas, certo? Ficticiamente, mas na situação conceitual. Calma. Ou seja, nós vamos discutir no segundo momento o que são organizações empresariais, o que são pessoas jurídicas, pessoas físicas, como é que nós podemos ter uma personalidade jurídica, vamos discutir as sociedades empresariais, os tipos de sociedade com personalidade e sem personalidade, ou seja, sem PJ, sem registro, sem CNPJ, é possível, mas gera direitos e obrigações. Quando a gente chegou nesse patamar, nós então vamos para o outro leque, fazer com que a gente movimente essas sociedades empresariais, o que uma sociedade, o que uma empresa realiza? Realiza negócio, por isso que, logicamente, nós vamos, que é o que está aqui, nós vamos realizar negócios jurídicos, né? Negócios jurídicos. Então, quais são os requisitos dos negócios jurídicos? Quando é que pode ocorrer? Quando é que não pode ocorrer? Certo? Um outro contexto que as empresas também realizam, nós vamos discutir mais à frente, é que muitas das empresas, evidentemente, desde que estejam enquadradas nos requisitos do Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, elas praticam relações de consumo. Então, vamos discutir as relações de consumo, vamos discutir os requisitos do dano moral, do dano material, dar algumas dicas para termos cuidado nas ações praticadas por tua empresa. Tenho muito processo nessa área, processo judicial, sobre dano moral e dano material. Tive uma audiência pesadíssima semana passada, onde eu defendo uma pessoa, evidentemente, que está sofrendo um processo por dano moral, dano material. No caso, eu estou do lado de cá. Então, tem algumas particularidades. Vamos ver as responsabilidades, tanto pelo fato de um produto, como pelo vício de um produto, onde nós vamos ver produto ou serviço. Nós vamos ver quando um produto causa um dano à sua saúde, ele é enquadrado como uma responsabilidade pelo fato desse produto, então tem uma repercussão. Você comprou um celular e ele explodiu, então ele enquadra-se nos normativos, nós vamos ver isso em detalhe, uma responsabilidade pelo fato do produto necessariamente, né? Quando esse celular simplesmente não funciona, então é uma repercussão na qualidade do celular. Então, é uma responsabilidade, tem um vício, certo? Vamos ver a questão do vício oculto ou não oculto. Eu comprei, mas ele só deu defeito tantos meses depois. E aí? Eu não tenho mais direito ou eu tenho direito a reivindicar? Então, vícios ocultos vão te garantir que, a partir do conhecimento do vício oculto, que vai te
iniciar o prazo que a gente chama decadencial, para tu entrar com as ações judiciais, etc. Vamos ver tudo isso nesse patamar mais acima. Só que o que é interessante, meus queridos e minhas queridas, nessas discussões sobre negócios, sobre relações jurídicas, sobre essas responsabilidades, vamos ver também aqui, claro, eu tinha até deixado aqui, algumas relações trabalhistas, né, mas apenas pincelar, por quê? Porque vocês vão ter uma disciplina específica sobre direito do trabalho, aí vai detalhar, e vamos ver apenas algumas alterações bastante pontuais, certo? É o último conteúdo nosso da nossa disciplina, tá? Mas, logicamente, que todas essas discussões, todas elas envolvem direitos, não só tudo, né? Tudo. Necessariamente, ela é embasada, ela é fundamentada em uma norma jurídica, em uma lei, certo? E essa lei tem que surgir. E onde surge essa norma, certo? É a questão da validade dessa norma. Qual é a fonte dessa norma? Qual a fonte dessa norma? Nós vamos ver quando a gente estiver discutindo, logicamente, as relações de poder, onde a gente vai ver, claro, que muitas delas surgem, evidentemente, de relações sociais, ou, claro, também dentro da teoria positivista de Hans Kelsen, de um direito escrito. Mas nós vamos discutir isso mais à frente, que são exatamente as relações de poder como fonte do direito. Quais são as relações que podem fazer surgir um possível direito, né? Mas que acaba sendo uma fonte também desse direito. O que é fonte? Fonte é o nascedouro, certo? É a base, é a origem, né? Fonte é a origem. Eu gosto de preto vermelho. Fonte é a origem. Opa, pensei que vocês estavam vendo, Wesley, seja bem-vindo. Fonte é a origem. E o que é fonte? São fontes. Fontes a gente deve entender como sendo a origem, certo? A base, de onde faz surgir uma norma, certo? Mas nós não podemos apenas discutir fontes e conceituá-la sem que a gente possa entender. Por que é importante discutir a fonte? É importante porque quando tu estiver executando, realizar um contrato de compra e venda na tua empresa, que é um negócio jurídico ou bilateral ou multilateral, ou tem um negócio jurídico unilateral. Vamos ver, tá? Ora, mas você realiza ele por quê? Porque tem uma norma, e essa norma surge de onde? Então, essa norma, ela tem uma origem, uma fonte, certo? Então, há uma discussão bastante significativa sobre uma lei surge de onde, certo? Uma lei surge de onde, propriamente dito, tá? Surge de onde essa lei? Essa lei, o entendimento é que ela deveria surgir dos anseios da sociedade. Então, por que é que vem uma lei? Por que é que vem uma lei para o nosso ordenamento jurídico e por que é que ele vem nos obrigar a fazer algo ou a nos conceder determinados direitos? Tá? Ele vem, não é professor, é porque os nossos deputados, o Congresso resolveu fazer a lei. Peraí. Mas eles resolveu fazer a lei por quê? Então, se a gente fizer uma análise profunda, e aí a gente já entra nessas relações de poder de Michel Foucault, né? Foucault e Hans Kelsen, né? Que são os grandes expoentes, né? Michel Foucault diz que é possível que tenhamos um direito, uma fonte que surja das relações sociais. As relações sociais podem fazer com que surja um direito. Se a gente for analisar, é interessante, se uma lei ela vem para regular e pacificar, se um direito existe, e nós vimos isso nas nossas aulas anteriores, para regular e pacificar a sociedade. Ele vem para regular e pacificar a sociedade. Então, se ele vem regular e pacificar a sociedade, é porque há uma inquietação
nesse grupo social. Se há uma inquietação, vem uma norma para pacificar. Então, faz sentido que essas relações da sociedade fizeram que surgisse uma norma que necessariamente vem buscar essa pacificação desse grupo social. Interessante essa teoria, essa perspectiva. Eu entendo realmente que uma lei ela não deve surgir nos legislativos. Por que eu estou dizendo nos legislativos? Municipal, estadual e federal, por mero capricho do vereador, deputado estadual, deputado federal e dos senadores. Não deve ser assim. Ela não deve ser um capricho. Ela deve surgir com um fim específico ou com um fim de pacificar a sociedade em função de um contexto que está causando uma instabilidade. Ou seja, uma determinada situação pontual está desestruturando aquele grupo social, desestruturando aquela sociedade, e a lei vem dentro dessa perspectiva, vem dentro desse contexto, certo? Então, a gente deve analisar que a lei ela vem com isso, vem com esse viés, certo? E aí a gente já pega esse ponto de Michel Foucault, que vem dessa questão das relações sociais. Beleza, eu entendo. Apesar que o Michel Foucault ele tem um radicalismo de querer possivelmente considerar como único as relações sociais, mas nós devemos também ter um contraponto de Michel Foucault na questão de Hans Kelsen, quando Hans Kelsen traz a sua teoria pura do direito, nos mostrando que, nessa sua teoria pura do direito, que o direito ele é necessariamente positivado, mas ele tem uma coercibilidade, tá? Necessariamente uma coercibilidade. Ele não pode, no contraponto a Michel Foucault, de que essas relações sociais surgindo uma norma, sem que tenha uma imposição para limitar as possíveis agressões de alguns desse grupo social. Não é possível isso. Não é possível isso. Quando Hans Kelsen traz a sua teoria pura do direito e diz, tranquilo, no entanto, por suposto embargo, eu preciso, e surge A, e haverá uma consequência B. Se tu infringe A, você será punido por B. E dentro dessa, por uma pena, uma sanção, né? Então, para um ato A, devidamente regulado numa lei, numa norma, existe uma possível penalidade caso você infrinja, né? Vá de encontro a essa norma, certo? Então, a teoria, o cerne, a teoria pura do direito de Hans Kelsen é algo estrondoso, mas o cerne é que uma situação tem uma possível consequência. E o que ele defende é exatamente isso, que por ter essa possível penalidade, vai inibir esse grupo, essa sociedade, da prática desse ato negativo. Da prática desse ato negativo. Então, essa penalidade é algo que inibe essa prática negativa, pelo menos dentro da teoria, certo? Logicamente que aí a gente faz um contraponto. Mas, professor, eu não estou entendendo. Como assim? Se ele vem, dentro da sua teoria pura do direito, Hans Kelsen, ser um agente inibidor, porque tem uma pena caso pratique um ato, por exemplo, eu gostava de envolver vários cursos, né? Por exemplo, eu tinha administradores e administradoras, gestores contábeis, contadores e contadoras, e gestores de recursos humanos, nessa mesma disciplina. Eu dizia, por exemplo, você está na sua empresa, tem um departamento de recursos humanos, tem um gestor de recursos humanos. O gestor de recursos humanos, possivelmente orientado pelo administrador ou administradora de empresa, passou 5 anos sem recolher a contribuição social do INSS, evidentemente, para o órgão competente INSS, a contribuição. Vocês conhecem, vocês sabem disso. Automaticamente, essa contribuição social, que deveria ser recolhida pelo profissional do recurso humano, possivelmente com o aval do administrador e da administradora de empresa, repercute aqui no contador, porque é uma matéria também de direito tributário.
Então, nós temos aqui o elo entre o administrador, o gestor contábil, e o contador, administrador, gestor de recursos humanos, gestor contábil, contador, de não recolhimento desse INSS. Esse não recolhimento, o que é que Hans Kelsen diz? Olha, não recolher, eu estou sendo bem específico, pelo amor de Deus, bem claro, a norma não vai dizer todas, ela vai dizer mais ou menos isso, está lá no Código Penal, isso, acho que é isso. Não recolher essa contribuição implica uma penalidade, inclusive pode levar você para a cadeia. Além dos ressarcimentos cíveis ao erário, no caso ao INSS, tu pode ir para a cadeia também. Então, se você sabe dessa penalidade, por que é que você praticou esse ato negativo? Aí você diz, mas professor, você sabia, por que não praticou? Por que deixou de recolher? Certo? Nós não teríamos uma possível distorção na teoria pura de direito de Hans Kelsen, certo? Agora, eu estou falando isso exatamente porque nós estamos tratando de fontes do direito que faz nascer essa norma propriamente dita. Aí que a gente vai ficar melhor da gente compreender. Então, Matheus, eu não recordo agora, mas a penalidade, né, para esse caso. Mas deve provavelmente em 5 anos, por aí, certo? Tem uma matéria lá de direito tributário, mais ou menos isso. Mas é possível ir para a cadeia, entendeu, Matheus? No entanto, Matheus e demais colegas, aí a gente estuda isso lá no direito tributário, o fisco, a fazenda, aí sou redundante, a fazenda pública não tem interesse que a pessoa vá para a cadeia. Se você reconhece em determinado período de tempo e faz o recolhimento, é suspensa a pretensão de punir do Estado. O Estado não vai te condenar, não vai te levar para a cadeia. Tá? A gente analisa isso tudo em outro contexto. Estou mostrando para vocês aqui, essa norma, ela existe, surge de uma fonte, de uma necessidade pontual, certo? Porque nós temos, evidentemente, deveres e direitos, certo? Deveres e direitos, logicamente. Nós temos um poder normativo que vem de um poder do Estado, que fez surgir. Opa, beleza, pessoal? Vocês estão me vendo aí? Estão tranquilo? Agora voltou. Ah, beleza. Pessoal, a internet é bicho complicado, vocês sabem disso. Deixa eu só ver aqui se está gravando. Tá. Então, mas não. Beleza. Então, o que eu estou mesmo falando de Michel Foucault e Hans Kelsen, exatamente para que a gente compreenda essa fonte, essa origem, essa base. Tá? Pessoal, se eu chegar para você, olha, existe um poder normativo que cria uma lei. O que é lei? A lei é um ato, é uma norma que gera direitos e obrigações, criado pelo legislativo do município, do Estado e da União, que vem regulada na sociedade. Beleza. Tchau, benção. Professor, está dando. Para tanto, nós temos que. Não gosta. Está travando. Tá, pessoal. O senhor Tá travando aqui também, professor. Está ouvindo? Oi? Está ouvindo? Agora sim. Está vendo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Sim, estou ouvindo. Agora sim. Beleza. Pessoal, a internet é deixa complicado mesmo. Então, nós não podemos apenas ir para o conceito de forma direta, pessoal. Nós temos que compreender exatamente isso que eu estou discutindo aqui com vocês, certo? Discutir aqui com vocês, exatamente essa fonte, de onde surge propriamente dito. Então, nós temos, pessoal, para que a gente melhor compreenda e seja essa parte das fontes, claro, vou citar outras também, nós temos essas fontes
que não são necessariamente estatais, né? Não necessariamente estatais, propriamente dita. Nós temos também como fonte do direito chamado costumes jurídicos, né? Também que vem dar um suporte, evidentemente, no que diz respeito não digo impedir, mas proporcionar a negativa da prática de um ato, onde nós temos um costume jurídico, certo? Muitos costumes jurídicos, eles dependem de cada região, certo? Então, mas também nós temos alguns costumes jurídicos, pessoal, que é possível, pela força desse costume jurídico, inclusive, eu não digo modificar uma lei propriamente dita, mas fazer com que ele não seja mais considerado como uma lei negativa perante a sociedade. Eu vou provar para vocês. E aí, inclusive, pessoal, a gente contrapõe até a própria o contraponto entre a teoria de Michel Foucault e de Hans Kelsen, quando a gente necessariamente analisa um exemplo, por exemplo, uma contravenção penal com penalidades do jogo do bicho. E há um costume da população de fazer o jogo do bicho. Olha que coisa interessante, né? Então, não é que a gente fecha-se os olhos para essa contravenção penal, para esse crime, mas o que a gente vê é que é aceitável pela sociedade. Então, nós temos aí que a sociedade, ela aceita a prática desse ato do jogo do bicho. Olha só como as relações sociais podem fazer surgir também essa modificação da norma. Olha que coisa interessante isso, né? Então, isso acontece não só, né, evidentemente, no jogo do bicho, mas em vários outros contextos. No entanto, não deixou de ser uma contravenção penal, que chama. É uma penalidade bem diminuta, certo? Mas que não vai te levar para a cadeia, porque os crimes até 2 anos, eles não... É possível uma chamada acordo judicial ou transação penal na justiça que não vai te levar para a cadeia. Tudo bem, tranquilo. Mas já há uma aceitação da sociedade. Isso prova para nós que essas relações sociais podem, sim, repercutir nas normas jurídicas, né? Ou seja, nós temos fontes que não são necessariamente do Estado, né, mas que o Estado, que eu digo, é medido pelo legislativo propriamente dito, mas que tem uma repercussão. Da mesma forma, é um entendimento das pessoas que escrevem. Vocês mesmos aí poderão escrever livros e livros, discorrendo sobre uma norma da administração. Pessoal, vocês vão estudar muitas teorias aí de Peter Drucker, de Chiavenato, no entanto, pessoal, vocês também podem propor e criar uma nova teoria jurídica, uma nova teoria da administração. Por que não? Por que não? Eu estava discutindo um trabalho, um artigo com um aluno, que é inclusive do seminário, ele está estudando para ser padre, e eu dei aula no propedêutico também para eles, e a gente estava discutindo, ele pediu uma suporte num artigo dele, né, e ele cursa filosofia, né, uma disciplina de filosofia, onde ele estava discutindo exatamente esse contraponto entre o livre-arbítrio de eu praticar um ato, uma liberdade, certo? Tem a teoria do livre-arbítrio, onde os meus atos como administradora de empresa, são decorrem de minha vontade. Então, eu pratico um ato, tá? E esse ato ele vai ser regulado por essa minha liberalidade, pela minha liberdade. E aí ele vem o contraponto entre esse livre-arbítrio e a teoria determinista. A teoria determinista, e o que é interessante que repercute nessa questão das normas, a teoria e dos nossos atos, porque essas teorias acabam justificando nossos atos, a teoria determinista, ela diz o seguinte: não tem nada a ver com o livre-arbítrio. O meu ato decorre de uma ação palpável. Tem uma ação e essa ação vai repercutir em várias outras ações. Não é meu livre-arbítrio, há uma predestinação. Há uma predestinação, certo? Se a gente for pela teoria determinista, isso quer dizer que
uma norma não surgiria dessa instabilidade de sociedade. Uma norma existiria porque ela existiria por si só, certo? De cima para baixo, e aí nós teríamos possivelmente um autoritarismo, que não é aceitável, certo? E ela iria gerar consequências diretas. Então, essas duas teorias nesse contraponto, né? E tem, evidentemente, uma outra teoria, que é a chamada da conformidade, que vem dizer, não, nós temos o livre-arbítrio e temos o determinismo. Tá? E aí eu propus para esse colega nosso, né, mais estudante de filosofia, eu disse, olha, eu entendo, li o seu artigo, achei muito bom, vou sugerir um outro contexto. Eu não entendo... eu entendo até a questão do determinismo e do livre-arbítrio. No entanto, eu proporia uma outra teoria, certo? Eu propus para ele a teoria do fator humano. Como assim? Você tem um fator humano de livre-arbítrio na prática de um ato, você tem um determinismo que existe uma sequência de atos. No entanto, se essa sequência de atos, por exemplo, você como administrador de empresa, uma sequência de atos, e essa sequência de atos ela tem um viés negativo de prejuízo para terceiros, prejuízo para os seus colaboradores, o fator humano do livre-arbítrio, da liberdade, vem aqui e realinha para que não vá para o lado negativo de prejuízos a terceiro. Então, eu propus para ele uma terceira via de teoria, a teoria do fator humano dentro dessa perspectiva filosófica. Né? Logicamente que aí ele usou São Tomás de Aquino, Humes, etc, etc, tal, certo? Mas eu entendo nessa perspectiva. O que é importante isso também? Quando a gente lia exatamente, meus doutores e minhas doutoras, exatamente as discussões na fonte do direito. Fonte. Ela surge de onde? Ela surge de onde? Certo? Relações sociais, tenhamos cuidado, certo? Então, é importante essa discussão, meus queridos e minhas queridas, exatamente para que a gente compreenda, vocês como administradores e administradores de empresas, na prática de um ato. De onde é que ele surge? Por que ele surge? Né? E nós temos também outras fontes não estatais, que é chamada doutrina. Doutrina, pronto, dentro dessa perspectiva do exemplo que eu falei para vocês, por exemplo, eu propus uma nova teoria para ele. Isso é uma possível doutrina. Certo? Não é obrigatório, logicamente, certo? Mas é uma base para novas discussões futuras, certo? E essas novas discussões futuras poderá influenciar ou não na possibilidade de você negociar bilateralmente um direito, certo? Bilateralmente um direito. Vocês, como administradores de empresa, vão praticar atos de direito privado, na sua grande maioria, direito privado, regido, claro, pelo Código Civil, já falei isso para você. O Código Civil de 2002 é um código de direito privado, é lá que nós temos a chamada teoria da empresa. Teoria da empresa, certo? Vamos discorrer, quando a gente estiver falando isso, na teoria da empresa, que foi um grande avanço em 2002, que contrapôs totalmente, uma contraposição à teoria dos atos de comércio. Vamos discutir isso também. Então, de fundamental importância, tem outros poderes normativos propriamente dito. Né? Mas, pessoal, essa nossa discussão, calma, não se afrim, não fiquem tanto preocupados, nós estamos fazendo uma discussão meramente subjetiva do direito. Tá? Uma discussão para que a gente possa pensar, sermos críticos. Tá? O ponto central dessa nossa discussão, meus caríssimos e minhas caríssimas, é você saber que você, administrador de empresa, por exemplo, nosso colega Gabriel, né? Eu sei porque ele tem uma empresa, quem tiver mais pode se manifestar, que eu citarei com o maior prazer. Tá? Ele tem uma empresa, certo? E ele tem uma empresa de fato, ou seja, não personificada, pelo que ele disse para a gente. É uma empresa não personificada. Olha que coisa interessante, o termo técnico. Né? No entanto, o Gabriel, ele
pratica ações e essas ações necessariamente vão gerar direitos e obrigações, mesmo que não seja uma empresa registrada ainda. Olha que coisa interessante. E o nosso querido Gabriel poderá sofrer as devidas ações, desculpa, Gabriel, de relações de consumo. Certo? Então, ele trabalha muito na questão voltada para a qualidade do produto, mas essa qualidade do produto, assim, eu posso comentar mais, Gabriel? Pode sim, professor. Pode mandar ver aí. Mas, tipo assim, essa relação de consumo, digamos, hipoteticamente, Gabriel e demais colegas, hipoteticamente, pelo amor de Deus, hipoteticamente, digamos que um produto que Gabriel me vende e é relacionado à questão da beleza também, perfumes, e ele me causa uma alergia, entendeu, Gabriel? Uma alergia. Então, Entendi. tecnicamente, ele poderia ter me causado um dano. Eu tento negociar com o Gabriel. E aí, Gabriel? Então, é possível que nós tenhamos aí uma relação de consumo com possíveis ações judiciais. Sendo bem realista com você, Gabriel. Entende? Então, por isso que toda a cautela, todo o cuidado, certo? Isso, Matheus. O acordo é a melhor coisa que tem, pessoal. Essa audiência pesada de instrução que começou 2 horas da tarde semana passada e terminou quase 5 horas da tarde, foi bem, e eu tentando fazer um acordo, tentando chegar, convencer, não de convencer, mas discutir com o meu cliente um possível acordo, porque o acordo sempre é a melhor coisa. Sempre é a melhor coisa. Certo? Teve alguma mensagem mais aqui? Deixa eu ver. Pois não, Matheus, você levantou a mão. Professor, não, só terminando essa parte do acordo que eu falei, e também essa parte do acordo tem que ser vantajoso, né, para as duas partes, porque, vamos supor, você propõe um acordo com um filial seu, um colega seu de uma empresa, mas você dá uma de esperto e, no caso, fica mais vantajoso para você, né? Você tem que planejar um acordo com ele para que seja bom 50% para você e 50% para ele, né? E, Matheus, eu sempre gosto de dizer que no acordo ambas as partes têm que ceder, entende? E caríssimos e caríssimas, eu gosto de dizer no acordo, por exemplo, posso usar novamente teu nome, Gabriel, como exemplo? Pode sim, professor. Por exemplo, Gabriel me vendeu um produto. Esse produto, aí eu fui e não paguei a Gabriel. Digamos que, hipoteticamente, Gabriel seja filiado. Não, digamos que eu paguei a Gabriel, mas Gabriel perdeu o comprovante e ficou sem ter certeza. Não, espera. Ficou sem ter certeza que eu paguei a Gabriel. Tá? Aí Gabriel foi e fez o seguinte: Gabriel, digamos que ele esteja filiado à CDL, ele é do CRAT, filiado à CDL do CRAT, e foi lá e me negativou. Aí eu vou explicar, Matheus. Só que Gabriel me negativou, ele disse: não, Luciano não me pagou, Luciano não me pagou. Só que eu tinha pago e eu estava com o recibo de Gabriel. Aí ele me negativou. Só que ele me negativou e também entrou com uma ação contra a minha pessoa, ou melhor, eu entrei com uma ação contra ele porque ele me negativou no SPC, eu paguei. Eu já disse para vocês na aula anterior que negativação no SPC, sem que a pessoa deva, é danos morais certo. Certo, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, Matheus, veja bem, se Gabriel, o advogado de Gabriel, diz: Gabriel, rapaz, olha aqui, ó, a prova. Aí Gabriel: poxa, porra, realmente Luciano me pagou. Poxa, Luciano me pagou, e agora? Você acha que é interessante Gabriel e o advogado dele insistir em rebater, em contestar, ou é melhor fazer um acordo, mesmo ele dizer: não, no Ceará condena nos 3 mil, 4 mil reais, mas se eu conseguir fechar aqui um acordo por R$ 1.000, Ceará, 3 mil brincando. Está me entendendo, Matheus? Então, se você já sabe que poderá ter uma consequência ruim para você,
e você sabe que se você levar à frente vai perder mais dinheiro, então, doutor, eu digo, eu sou muito claro para meus clientes. Rapaz, ó, tá vendo aqui? É pacífico aqui, você vai perder. Entendeu, Matheus e Gabriel e demais colegas? Não tem alguma... Professor, Oi. é, o senhor deu esse exemplo aqui que eu vou falar na primeira aula, mas é só para confirmar se é danos morais. Danos Vamos morais. supor, Danos vamos morais. supor. Não é essa daí que o senhor falou agora, não. É outra que eu vou Certo. falar aqui. Beleza. Vamos supor que eu entro numa loja e aí eu compro algum produto lá e tudo. E quando eu estiver saindo dessa loja, ela tem o detector, né? Isso. Lá. Aí quando eu saio, começa a apitar e tudo, eu paguei o produto, tá tudo certinho já, tô com nota fiscal. Aí o segurança vem e pula em cima de mim. E diz, você roubou, não sei o que, Isso. tal. E aí eu tenho lá a nota fiscal que eu comprei, que eu paguei e tudo. Nesse caso aí vai ser danos morais, né? Porque, Danos querendo ou não, morais. você vai estar prejudicando a reputação da pessoa, porque tem outras pessoas vendo, vai ser uma vergonha para ela e tudo. Exatamente. Danos morais. Existem algumas situações que a gente diz que já é pacífica nos tribunais. Alguns tipos de ações, elas já são entendimento pacificado. Esse tipo de situação aí é danos morais. Não adianta, a loja é melhor fazer um acordo que vai perder de todo jeito, entende? É a mesma coisa do exemplo anterior que eu falei, envolvendo a sua possível situação. Certo? É claro, eu sou um exemplo, pelo amor de Deus. Tá? Então, por que eu disse isso? Porque em determinadas situações, foi o Matheus que também colocou, é melhor que você saia perdendo menos, porque você vai perder mais. Entendeu? Por que eu estou dizendo? Porque o Matheus disse, professor, então é melhor que a gente tenha 50% para um e 50% para o outro. Digo, peraí, calma aí. Se você vê que não tem jeito, é melhor você fazer um acordo você perdendo menos, ou seja, quem perdeu menos foi você, do que você perder mais. Entendeu, Matheus e demais colegas? Ei, professor, Oi. e outra coisa, querendo ou não, a gente sabe que no mundo real não é muito assim que funciona, né? A gente não vai com essa. O que acontece não é as pessoas quererem ir as duas partes ganhando. É difícil. Vai querer ganhar tudo. É o que a gente vê no cotidiano, né? Claro, claro, claro. Porque veja bem, Matheus, por exemplo, nesse exemplo aí que a gente deu envolvendo você, se você vai propor ao seu advogado um acordo de R$ 1.000, de mil reais, não quer dizer que eu vou aceitar, não. Entendeu, Gabriel? Não quer dizer que eu sou obrigado a aceitar, não, porque eu sei que meu direito está garantido. Se eu sei que eu vou ganhar mais, por que é que eu vou fechar esse acordo? Mas aí tem um detalhe, caros colegas, dessa situação. Ora, eu sei que eu posso ganhar mais, mas vai demorar um pouco. Então, no lugar de eu ganhar possivelmente 2 daqui a 6, 7 meses, por que eu não recebo logo 1.000 e 1.500 e está resolvido? Entendeu? Você tem que colocar na balança tudo isso, doutor e doutora. Tudo isso. Então, isso tudo repercute. Isso tudo provém de fontes jurídicas, certo? E tudo isso também provém, aí a gente vem, evidentemente, provém da lei, e a lei, claro, é uma fonte do direito porque é do Estado. O Estado, entenda, pode ser município, Estado, ela é estatal, ou União, né? União. E aqui nós temos Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. A Câmara Alta do Congresso Nacional é o Senado Federal e a Câmara Baixa do Congresso Nacional, igual à Câmara Alta, não é igual, lógico, mas na mesma perspectiva do que existe na Inglaterra. E a Câmara Baixa é a Câmara dos Deputados. Câmara Alta e Câmara Baixa. Tá? A Câmara Baixa vem do povo. O Senado representa os estados da federação. Lógico que vocês sabem. Os deputados federais, eles são representantes dos povos, das pessoas. E o Senado Federal, ele representa a federação, representa os estados das federações. Por isso que tem, às vezes, tem 2 senadores,
por estado e deputada de acordo com o tamanho da população. Há controvérsia, mas essa lei, como fonte do direito, aí aqui nós temos várias leis, por exemplo, uma que repercute muito na atividade de vocês é o Código Civil de 2002. Sinto muito ele, porque ele é o que rege contratos, toda relação negocial, direito de empresa, rege quase tudo aí nesse Código Civil. Tem aí alguns milhares de artigos nele, né? Então, essa é apenas um dos exemplos, pelo amor dos céus, é só um dos exemplos desta lei, tá? Então, é uma norma abstrata, é uma hipotética, ela é formal, ela é genérica e ela é obrigatória, certo? Abstrata porque ela prevê uma possível situação que poderá inibir a não prática de um ato. Eu diria que essa norma, essa lei, ela tem muito da teoria pura do direito de Hans Kelsen, porque ela prevê uma punição para a prática de um determinado ato, certo? Algumas normas, logicamente, certo? Algumas normas, necessariamente. Ela é hipotética porque ela também prevê situações futuras que poderiam ocorrer, e aí a gente já tem uma contraposição à própria teoria de Michel Foucault, que diz que todas as relações sociais que vão fazer surgir a lei, então ela tem essa contraposição, certo? Ela é formal porque ela nasce do legislativo, propriamente dito, certo? Ela tem que seguir ritos para a sua criação, certo? Ela é genérica porque ela abrange todas as pessoas do nosso país, e ela é obrigatória, como eu disse, teoria pura do direito de Hans Kelsen, porque ela prevê que todos devem cumprir essa norma propriamente dita, né? Então, ela é dotada de sanção, certo? A lei, não só essa, não estou falando do Código Civil, que prevê um Código de Direito mais, certo? Prevê uma sanção para a prática de um ato, e aí nós temos várias possibilidades. Várias possibilidades. Ok, pessoal? Estão aí? Tranquilo aí? Estão me ouvindo aí? Beleza? Professor, deu uma travadazinha agora. Pronto. Vocês viram na parte de quê, Gabriel? Estava falando aqui, as leis, elas são abstratas, elas são hipotéticas, ela é formal, porque ela é criada pelos legislativos, certo? Ela é genérica, porque abrange todas as pessoas, ela é obrigatória, porque todos devem cumprir essa norma, ela prevê possíveis sanções, caso você não cumpra. Nós estamos falando das fontes do Estado, a lei é uma delas, né? E aí a gente tem várias possibilidades de normas, de leis, como nós temos aqui a Constituição Federal de 88, as leis que complementam essa Constituição, as leis ordinárias. O Código Civil é uma lei ordinária. Ordinária por quê? Porque ela é criada pelo Congresso Nacional e segue um rito, um procedimento específico, certo? Tem as leis delegadas que o Congresso Nacional pode delegar ao presidente da República que ele regulamente determinada situação. Tem os decretos do Legislativo que vêm regular alguns direitos, certo? Por exemplo, o presidente da República emitiu uma medida provisória estabelecendo, criando determinado direito, só que isso tem um período para ser aprovada ou não pelo Congresso Nacional. Se não for, vocês já ouviram isso na televisão. Se não for aprovada pelo Congresso Nacional, automaticamente ela deixa de valer. E esse direito, nesse período, 180 dias, mais ou menos, tá? Como é que fica? As pessoas perdem esse direito? Não, nós vamos ver mais à frente que existe o chamado direito adquirido. Você tem direito adquirido em função de um ato jurídico que foi perfeito. Então, o Congresso Nacional vai, mediante decreto legislativo, regulamentar esses direitos, né? Temos os decretos do Executivo, por exemplo, o presidente da República vai regulamentar uma lei, então é possível também. Temos as resoluções, medida provisória, eu falei, e as mais inferiores são as portarias circulares, que são atos internos de cada ente estatal. Então, tudo isso são fontes que surgem, são fontes jurídicas, necessariamente, certo? Fontes do Estado,
Diga lá, Matheus. Professor, uma dúvida. Nessa época de pandemia, desde o ano passado, né? Desde março, muitos governadores implantaram assim decretos, né? Assim, decreto de recolher e tudo. Esses decretos, eles seriam legislativo ou executivo? Rapaz, seguinte, aí você entrou numa seara bem complexa, que é sobre a validade desse ato, polêmico demais, Maria Luísa. Você entrou numa seara bem polêmica, como diz a Maria Luísa aí, certo? Polêmica porque, assim, eu tenho um entendimento, certo? Que esses atos de prisão, etc e tal, eles vão de encontro à Constituição, tá entendendo, Matheus? Eu entendo isso. Eu entendo que são atos arbitrários, tá? Eu entendo que são atos arbitrários. No entanto, é muito delicado isso a gente falar, a nossa Suprema Corte entendeu que os estados e os municípios poderiam fazer isso. E aí você tem uma possível desigualdade, vocês estudaram muito isso, né? Na teoria de Montesquieu, não é isso? Acho que é Montesquieu, me corrijam aí, né? A lei dos pesos e contrapesos, né? Temos o executivo, o legislativo e o judiciário, que devem ser harmônicos entre si, mas um não pode adentrar na competência do outro, são poderes independentes. Só que quando o Supremo Tribunal Federal ele passou determinou que os estados e municípios poderiam emitir essas normas, eu entendo aí um posicionamento, tá, Matheus? Nós somos juristas, eu sou jurista, nós estamos numa academia de ensino superior. Nosso fim também aqui é termos visões críticas. Nós estamos aqui para termos alienados, a ideia é termos uma mentalidade crítica. Certo? O meu pensamento é que houve uma ingerência de um poder no outro. E, com esse aval de um poder, que foi o poder judiciário, os governadores e prefeitos, na minha análise, eles atacaram um dos principais princípios constitucionais, e aí a gente poderia até fazer um debate pesado entre o positivismo e o direito natural, que eu entendo que seja um direito natural até, né? O positivismo diz o seguinte: o direito tem que ser todo escrito, em linhas gerais. Positivismo. Para que exista um direito, tem que ser escrito. A corrente do direito natural, o jus naturalista, diz: não precisa ser escrito. Logicamente que o positivismo, ele tem muito de Hans Kelsen também, mas o positivismo, todos os positivistas, tem que ser escrito. O nosso direito, ele é escrito. Tá? E tem a corrente justnaturalista. Eu estou dizendo tudo isso, Matheus, por ideia mais correta, porque eu não posso dizer, só responder o Matheus sem explicar a essência. E tem a corrente do direito natural, justnaturalista, que diz: não, o direito não precisa estar todo escrito. Por exemplo, precisa estar escrito que eu não devo matar alguém? Está escrito, mas não precisava. Por quê? Porque a vida é minha. Eu não preciso dizer que eu não sou dono da vida. É intrínseco, é natural do ser humano. Usei esse exemplo, aí eu digo: a liberdade, Mateus e demais colegas, a liberdade é minha intrínseca. Eu não precisava ter uma lei dizendo eu sou livre. Não, é natural do ser humano, é natural. Então, eu entendo, é meu posicionamento, pelo amor de Deus, vocês podem ter um pensamento divergente, mas nós estamos aprofundando o que o Matheus perguntou, e nosso objetivo também é sermos críticos, né? Temos uma consciência crítica, ninguém deve se alienar de nada. E se tiver um contraponto que não concorda, show de bola. Perfeito, eu gosto quando a pessoa não concorda comigo. Aí eu fico feliz, né? Porque eu posso mudar também. Olha, por que não? Claro, né? E logicamente eu entendo que esses atos foram atentaram contra a liberdade, tá entendendo? A liberdade individual, a liberdade do trabalho é um princípio, o princípio da liberdade, o princípio do trabalho, certo?
princípios trabalhistas, etc, etc. Tal. Então, eu entendo assim. No entanto, houve um aval da Suprema Corte. Muitas dessas coisas, e aí, um tanto quanto complexo, há muitas influências políticas e de interesses, entende, Matheus? Então, eu entendo, Matheus, que foram atos arbitrários. É minha análise e está aberto para vocês discordarem também, tranquilamente. Só que eu estou dizendo isso, Matheus e demais colegas, eu não só cheguei e disse, não, Matheus, eu não concordo. Não, eu fundamentei e disse, olha, eu não concordo, por isso, com bases palpáveis e discussões, né, conforme eu mostrei para você. Eu não concordo nessa perspectiva, entende? Então, assim, realmente, como disse aqui a colega Maria Luísa, polêmico demais, polêmico demais. Pessoal, olha, assim, eu vou ser muito, eu fico às vezes tanto preocupado porque é complexo, pessoal. Por exemplo, regular as redes sociais. Daqui a pouco, vocês que estão no Instagram, que já me seguem também, eu não posto muita coisa, não. Vocês não vão poder mais estar postando tantas coisas, vão limitar as suas redes sociais, entende? Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com as liberdades, né? Muitos candidatos dizem que vão regular a mídia e as redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler a história. Nós temos insinuações de possíveis futuros regimes totalitários, pelo amor de Deus, gente. Eu não estou inventando, vamos ler a história. Não é nem história com H mesmo, vamos ver o que já aconteceu de fato no mundo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu tô discorrendo, pessoal, mas pelo amor de Deus, eu gosto sempre de discorrer um assunto, mas é fundamental. É igual nós estamos analisando as estruturas jurídicas. Estruturas jurídicas estão para fundamentar as decisões de vocês. Entendeu? Então, regular a mídia, daqui a pouco nem sei poder postar nada no Instagram. Daqui a pouco, o Gabriel não vai poder postar nada, nenhuma opinião no Instagram. E aí? Isso é correto? Vamos ver? Pelo amor de Deus, gente. Né? E outra, tudo bem, eu tenho restrições, algumas coisas na questão de armas também. Vocês vão polemizar, bora logo polemizar, não, Maria Luísa? Mas os regimes totalitários no mundo começaram tirando as armas das pessoas de bem, gente. E os bandidos ficam com as armas e as pessoas de bem ficam sem as armas. Me explique. Se você me convencer, eu fico calado. Eu digo, ó, beleza, pronto. Só me convencer. Me convencer. Né? Porque eu não vejo como. Não vejo como, pessoal. Né? Não existirá regime totalitário no mundo se a população estiver armada. Isso é fato. Isso é fato. Então, a gente... Oi, Matheus, pode falar. Professor, e assim, você não tem o direito de se defender, né? O bandido fica como se fosse livre e você não tem o direito de se defender. E um exemplo também que eu até já falei, já, nas aulas dos outros professores, um exemplo é o Afeganistão, né? Você vê lá que, principalmente as mulheres, né? Elas não têm o livre-arbítrio, é como se fosse quem está preso em casa, não pode ir para escola e tudo, vamos supor, um trabalho escravo, vamos supor, você não pode fazer nada. Exatamente. Pessoal, e o outro câncer de um país, e aí vocês sabem, é a chamada corrupção, né? Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, o sujeito, pessoa, que acha, ri e apoia quem rouba, tirando da boca de pessoas aí, tem muita gente que com sérias necessidades. Pessoal, vocês fazem parte de um seleto grupo, diminuto. Vocês aqui que estão aqui, todos nós fazemos parte de um seleto grupo de pessoas privilegiadas que estão no ensino superior, que milhões de pessoas não têm e não estão, pessoal. Entende? Então, isso, vocês são importantes, vocês estão no mesmo nível que o meu.
Tá? Logo, logo, vocês não serão alunos, mas vocês serão meus colegas, graduados. Eu sou graduado, bacharel, vocês serão bacharéis também, serão meus colegas, mesmo nível. Ah, tudo bem, tem experiências, show, mas a gente aprende, todo dia eu estou aprendendo aqui com vocês também. E tenho a humildade de dizer que se alguma perguntar alguma coisa e eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, vamos pesquisar. Porque lê do engano aquele que diz que sabe de tudo. Você já já perde a credibilidade, certo? Então, assim, desculpa a gente ter ido assim, para essa seara de alguns contextos bem polêmicos, né? Mas o Matheus perguntou, mas a gente não podia se calar de abordar essa situação. Pessoal, independente de questões políticas, independente de questões partidárias, é o meu posicionamento, dentro desse contexto, certo? E também quaisquer ações que envolvam a distorção de um conceito, quaisquer questões, vou dizer para você, quaisquer situações, quaisquer, seja qual for, que envolvam a distorção de um conceito, eu sou contra. Eu sou totalmente contra. Qualquer situação que distorça um conceito, ou seja, se você distorce um conceito, você está tendo um outro conceito diferente antes. Você está tendo um outro conceito antes. E esse outro conceito antes, eu não concordo, porque ele distorce isso aqui. E aí, logicamente, nós temos o que todos vocês conhecem, o chamado pré-conceito. Ou preconceito. Então, quaisquer situações ou ações que envolvam preconceitos, eu estou contra, porque eu acho que a liberdade é plena, deve ser plena, e a sua vida não me interessa, assim como a minha vida também não interessa a ninguém, certo? Na minha perspectiva, pessoal, na minha análise. Então, qualquer preconceito eu sou contra, qualquer. Logicamente que eu omiti meu posicionamento e fundamentei novamente antes, né? Ou seja, preconceito é uma distorção de um possível conceito envolvendo um determinado contexto que é intrínseco à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana, ainda mais eu que tenho contatos com professores, como uma das minhas orientadoras, a doutora Flávia Piovesan, que é da Corte Interamericana de Direitos Humanos da ONU, e vários outros contextos também. Então, quaisquer situações que envolvam preconceitos que distorça a dignidade da pessoa humana, não contem comigo. Não contem comigo, né? Logicamente. Desculparia o pessoal ter falado também isso, mas só para a gente deixar claro nessa questão da lei e da garantia da lei propriamente dita, né? Garantia da lei propriamente dita. E nós temos também, pessoal, uma outra situação de normas que são as chamadas, que são os entendimentos das cortes. As decisões dos tribunais, elas são consolidadas e passam a ser respeitadas. E aí eu vou trazer para a área de vocês. Por exemplo, aquele entendimento de que negativar no SPC uma pessoa que não te deve é um entendimento das cortes, é uma jurisprudência consolidada. Então, possivelmente você vai perder, certo? Apesar do juiz não estar vinculado, já é pacificado esse entendimento. Então, logicamente, possivelmente... Por que eu uso a palavra possivelmente? Possivelmente, pessoal, porque em direito tudo depende. Tudo depende, né? Tudo é possível, tá? Então, esse conjunto de decisões dos tribunais sobre um determinado assunto, mesmo assunto, é denominado de jurisprudência, também uma fonte do Estado, certo? E as súmulas que são dentro do próprio tribunal, né?
é um conjunto de, no mínimo, 3 decisões desse tribunal. Então, é uma decisão dentro. Só estou mostrando para vocês as possibilidades de súmulas, de decisões das cortes, também que são fontes denominadas fontes do Estado, tá? E fontes do direito, fontes normativas. E aí, depois do juiz decretar e bater o martelo, qual a porcentagem de conseguir baixar? Pessoal, só respondendo aqui o Matheus. O Matheus disse o seguinte, depois do juiz decretar e bater o martelo, qual a porcentagem de conseguir baixar a pena decretada? Matheus, é o seguinte, existe um princípio constitucional, e isso é verdadeiro, que foi uma discussão aí, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que voltou atrás umas 2 ou 3 vezes, que é o seguinte, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, é o seguinte, se eu fui condenado aqui em Juazeiro do Norte a uma pena hipotética aí de 5 anos de reclusão, e em 15 dias eu recorrer para a instância... Lembra que olha como é importante, pessoal, eu ter falado daquela estrutura hierárquica de recursos. Lembra? Justiça de primeiro grau, federal, tribunais, TRF, STJ. Olha que coisa bacana. Já aqui, respondendo ao Matheus e os demais. Eu fui condenado aqui, hipoteticamente. Se eu recorrer para a instância superior em 15 dias, eu ainda não sou culpado, Matheus. Entende? Fui condenado em 5 anos de reclusão por ter fraudado o fisco. A tua empresa, eu, dono da empresa, junto com o meu contador, fraudei o fisco, não recolhi tributos, é um crime contra a ordem financeira, tem uma lei específica, Lei 8137/90. Espera aí, pessoal, também a gente não é obrigado a saber decorado, não. Lei 8137/90, salvo engano. Lei dos crimes contra a ordem tributária. Que em 5 anos, se eu recorri para cima, eu não fui considerado culpado. O tribunal é um colegiado. Se esse colegiado disser que eu sou culpado, eu posso recorrer para Brasília, para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Antes, ou melhor, houve tanta mudança nessa Suprema Corte que Jesus Maria José nos salve. Amém. Desculpa, pessoal. Antes do seguinte, se eu perdi no tribunal e recorri para Brasília, eu também ainda não ia ser preso. Só se eu perdesse lá em cima. Aí é que eu iria ser preso. E, logicamente, você poderia ganhar na segunda instância. É possível você conseguir reduzir ou provar sua inocência. Então, o caminho é longo. Isso leva aí anos e anos. Possivelmente anos e anos. Por exemplo, pessoal, eu estou defendendo uma execução fiscal de uma empresa, de uma instituição pública federal, e por causa de uma questão de tributação, e esse processo já está com 18 anos. O meu cliente, que era meu amigo, né, ele disse, Luciano, bora recorrer. Não é direito meu recorrer? É direito seu, sim. Direito seu recorrer. Bora recorrer. Eu vou morrer e não vou pagar essa dívida. Infelizmente, ele morreu. Tá? Ele morreu. Há alguns anos aí, ele morreu. Só que aí ele deixou um abacaxi do tamanho do mundo para a esposa dele. Era uma dívida de 50, 60 mil há 18 anos. Hoje, depois de uns recursos, etc. e tal, mas não deram certo, eu sabia que não ia dar, a dívida estão sentados, né? Ou deitados, a dívida hoje é de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. E a viúva não tem como pagar, eu já disse para ela, eu vou tentar recorrer para ver se eu ganho mais uns 5 anos. E é isso aí. Tá? Mas é direito, tá? Direito não se discute. Para isso que existem as brechas da lei. Mas vou ver se eu consigo ganhar mais uns 5 anos para ela aí. Vamos embora ver. Tá? Então, beleza, Matheus? Então, é possível, sim, que a gente até consiga nos livrar dessa pena. Não é o juiz de primeiro grau que vai estar tudo definido, não. Não está definido. Tá? Então, sobre essas súmulas, pessoal, nós temos umas chamadas súmulas que são persuasivas,
uma tendência sobre um assunto específico, certo? Cobrança do ICMS, certo? Hipoteticamente. Existem algumas súmulas que são impeditivas, o juiz nem recebe o processo, pois já foi o decidido anteriormente, então, alguns tribunais já decidiram sobre determinada matéria, aí o juiz, quando recebe o processo, diz, não conheço dessa matéria porque já está pacificada no nosso ordenamento jurídico. Pessoal, isso aqui é apenas para vocês terem conhecimento, relaxem, relaxem. Existe chamadas súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, elas são obrigatórias, elas são do Supremo Tribunal Federal, e quando é criada uma súmula vinculante, ela é coercitiva, ela é obrigatória. Todos os tribunais do país devem seguir. Então, é possível isso, certo? Mas são apenas contextos para que a gente compreenda as fontes estatais do Estado relativo ao direito, tá? Então, pessoal, a gente está aprofundando aí, deixa eu ver aqui mais sobre fontes. Essas aqui, deixa eu ver se eu já falei aqui. Só um minuto, fontes. Acho que eu já falei delas. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Acho que a internet não está ajudando. Pronto, abriu aqui. Já falei também, né, da lei do costume jurídico, também já falei, certo? São leis, todo o nosso material está no nosso Unileão digital. Pessoal, alguma colocação? Perdão aí por alguns posicionamentos, mas são posicionamentos pessoais, logicamente, né? Mas importante para as nossas discussões, né? Alguma colocação, pessoal? O que nós podemos aí colocar mais? Algum posicionamento? Oi, Matheus. Não, professor. Oi, Matheus quer perguntar. Vai, Matheus. Professor, eu tenho só uma última dúvida. A respeito que aqui em casa até já houve, da parte da violação do contador de energia. Seria danos morais? Não, peraí. Houve uma violação do contador de energia. Essa violação, quem foi que causou a violação? Não, porque nunca, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui de casa, nunca ninguém tocou nesse contador, uma suposição. Aí a energia veio altíssima. E aí nós fomos reclamar lá na Coelce e eles disseram que houve uma violação no contador e tudo, que eles perceberam lá uma violação, sendo que ninguém nunca tinha aberto, nunca tinha feito nada. Ele fica lá sempre no mesmo canto, ninguém mexe nada. Nessas situações, Matheus, é importante, antes de qualquer situação, antes de dizer, por exemplo, que há um dano moral ou material, é importante que a gente utilize algumas estratégias, tá? Nesse caso, o que é importante? Fazer um boletim de ocorrência, isso demonstra boa-fé. Pedir que seja feita uma perícia, de fato, uma verificação e um possível laudo. Na verificação e na constatação de que não há nenhuma culpa dos proprietários da residência e em função dessa acusação seríssima por parte da companhia elétrica, que poderá, então, gerar um possível dano. A gente tem que calçar, construir as bases para que isso ocorra. Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo seu, Matheus. A companhia elétrica, você pagou as suas contas de energia, né? Bem direitinho. Aí ela foi e chegou uma notificação para você. Você será, a sua energia será cortada. Então, você está com todas as suas, você está com todas as suas contas de energia pagas, a Enel entra com uma notificação, você recebe a cartinha, paga suas contas de energia dos meses A, B, C, agora, né? Então, os últimos 3 meses ou 4 meses será cortada. Nesse caso aí, o que é que você faria? Você já entraria com uma ação por danos morais? Você acha que sim? Ou acha que não? Demais colegas. Entenderam o exemplo?
Vocês Eu já entenderam? acho que sim, porque eu tô com meus comprovantes, né? Que eu paguei, né? Recebeu a notificação, beleza? Alguém concorda também? Demais colegas? Quem fala mais aqui? Gabriel, demais colegas? Eu concordo com o posicionamento que foram colocados até agora. Entraria logo, né? Aí você procurou o jurídico. Aí o que é que eu te orientaria? Eu te orientaria o seguinte: não entre agora. Não entre agora com a ação. Por quê? Porque ainda não temos o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano experimentado. Nós ainda não temos o ato lesivo. Nós não ainda temos esse nexo causal. A simples notificação é um mero aborrecimento, não gera dano moral. Eu fui dito, ei, Matheus, ei, Gabriel, ei, Maria Luísa, ei, demais colegas, Ittenberg, Wesley, que falaram aqui do grupo, desculpa, demais, Aparecida, Maria Luísa, para não pecar com ninguém aqui, não esquecer. Falei que comentaram aqui no Leonardo, ok, tá. Eu diria o seguinte, não vamos entrar com ação judicial agora. Eu diria o seguinte, espere consolidar esse nexo causal. E quando é que será consolidado esse nexo causal? Quando a companhia elétrica causar um dano irreversível a você. Como é que me causaria um dano irreversível com repercussão de dano material e moral, possivelmente, moral e material? Eu estou em casa, final da tarde, vou dar aula para vocês, minhas contas de energia pagas, chegou a notificação, ignorei a notificação, eu paguei, a Enel foi lá e cortou minha energia. Deixei de trabalhar dando material, repercussão material. Deixei de dar aula para vocês. Com repercussões seríssimas. E ela causou um dano moral indiscutível, abalou a minha honra, decoro e minha honra e dignidade. Quando eu entro na justiça, rapaz, ela vai perder. Entendeu? É irreversível, irreversível, irreversível. Então, tem essas particularidades que a gente tem que ficar atentos. Beleza, Matheus? Entendeu? Então, assim, nesse caso que tu falou, tem que verificar as provas, vamos torná-las consistentes, vamos torná-las quase que irreversíveis para o outro lado. Você tem que pensar o outro lado. Tá? Ela simplesmente dizer que houve, sim, vamos comprovar esse negócio que houve violação, vamos comprovar. Né? Estando evidentemente comprovado ou não, aí sim você entra com as devidas ações. Então, tudo isso, pessoal, é cautela. A gente tem que ter cautela. Calma, parcimônia, né? A gente tem que se colocar no outro lado, né? Não vamos mais, foi do tempo, eu não estou mais com essa de se aborrecer no trânsito. Não, quer passar, não passe, vá com Deus. Não vamos desejar mal a ninguém, não. Vá com Deus, que Deus lhe acompanhe, rapaz. Quer passar, passe. Vamos mais nos irritar com isso. A vida é curta, a vida é curtíssima, né? Não vamos nos aborrecer com isso, né? Tudo se resolve, tudo se resolve. Belezinha, pessoal? Tranquilíssimo? Mais alguma coisinha por hoje, para a gente encerrar? Beleza, beleza. Quase 9h30 aí. Na quinta-feira a gente ainda vai estar remoto, tá? Deixa eu só parar aqui, interromper a gravação. Oi, Gabriel.